Você já parou para pensar no que acontece quando um homem poderoso subestima completamente a pessoa errada? Tipo assim, um cara que acha que manda em tudo, que tem milhões no banco, que vive naquele mundo de penthouse e helicóptero particular. Aí ele comete o erro mais idiota da vida dele. Expulsa a esposa grávida de casa, debaixo de chuva, achando que ela é um ninguém. Só que ele não fazia ideia de quem era o pai dela. E olha, quando eu digo que esse pai fez um telefonema que destruiu o império do cara, não tô exagerando nem um pouquinho. Foi literalmente um único telefonema. E o resto? Bom, o resto você vai descobrir agora. Essa é a história real de como a arrogância de um milionário virou pó em questão de horas. E tudo começou numa noite chuvosa em Nova York. Deixa eu te levar para dentro dessa história. Imagina a cena. Um apartamento de cobertura com vista pro Central Park. Aquele tipo de lugar que você vê em filme e pensa, cara, isso nem parece real. Para janelas enormes de vidro, a cidade inteira brilhando lá embaixo tipo um tapete de estrelas caídas. É o tipo de vista que custa mais do que a maioria das pessoas ganha a vida toda. E ali, naquele cenário de conto de fadas, morava a Ana. Ana não tinha nascido nessa vida de luxo insano. Ela era uma garota simples, sabe? Estudou história da arte, adorava pintar, tinha aquele estilo meio artístico, meio boêmio. O tipo de pessoa que prefere uma galeria de arte indo a uma festa de gente metida. Mas aí ela conheceu Justin Croft numa exposição, e cara, o cara literalmente varreu ela do chão. Justin era o que o povo chama de self-made man, aquele cara que veio de baixo e conquistou tudo sozinho. Filho de um trabalhador portuário do Queens que virou o queridinho do mundo da tecnologia. A empresa dele, a Croft Innovations, era tipo o sonho de todo investidor. Algoritmos preditivos de mercado, aquela parada toda de tech que faz bilhões. E olha, pro mundo lá fora, Justin era um gênio. Um visionário. Mas pra Ana, no começo ele era só um cara charmoso, ambicioso, que parecia genuinamente apaixonado por ela. Ele dizia coisas como você é meu lugar de paz nesse mundo barulhento. Romântico, né? Só que com o tempo, Ana começou a perceber que aquele conto de fadas tinha umas rachaduras bem feias. A vida deles era uma correria atrás da outra. Galas beneficentes, jantares exclusivos, fins de semana nos Hamptons no helicóptero particular dele. Justin adorava exibir Ana. Tipo troféu mesmo, sabe? Essa é minha Ana, ele falava, com a mão sempre possessiva nas costas dela. Mas aqui entre nós, a gaiola, por mais dourada que seja, continua sendo gaiola. E Justin? Ele controlava tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Escolhia as roupas dela, mudando aquele estilo artístico dela para marcas de grife caras que combinavam melhor com a marca dele. Tipo, marca. Ele via a própria vida como uma marca. Os amigos dela da faculdade. Esses ele foi cortando aos pouquinhos, dizendo que eram sem ambição, que não tinham visão de futuro. Devagarzinho, o mundo dela foi encolhendo até sobrar só ele. E ela, coitada, achava que aquele controle todo era cuidado, que a possessividade dele era paixão. Grande engano. Agora vem a parte que muda tudo. Naquela noite específica, tinha um evento mega importante. A gala anual da Croft Innovations. Justin ia receber um prêmio, o troféu Titã da tecnologia. E cara, aquilo era tudo pra ele. Era tipo o carimbo de aprovação da elite do dinheiro velho, aquele pessoal que ele morria de vontade de impressionar. Ana tinha planejado tudo perfeitamente. Ela tinha um segredo que guardava há 6 semanas. Ela estava grávida. E o plano dela era lindo, sabe? Depois do discurso dele, quando estivessem sozinhos, curtindo a vitória, ela ia abrir uma caixinha de veludo com sapatinhos de bebê feitos à mão. Ela imaginava os olhos dele brilhando com aquela alegria de quem vai ser pai. Era o momento perfeito. Ou pelo menos era o que ela achava. Justin apareceu do closet impecável, de smoking Tom Ford sob medida. Cabelo perfeitamente arrumado, mandíbula marcada, aqueles olhos com aquele brilho meio predador de quem sempre consegue o que quer. Ele olhou para ela com aquela avaliação fria, não como marido, mas tipo um diretor analisando a atriz principal dele. Tá pronta, querida? Ele perguntou. Mas não era pergunta de verdade, sacou? Era mais uma checagem. O carro tá esperando. Lembra? Hoje vai ter câmera pra todo lado. Sorri. Me olha com admiração. E deixa eu falar. A gente precisa passar poder e união, especialmente com a nova rodada de investimento chegando. Percebe como ele disse a gente? Não era sobre o casal. Era sobre a marca. Sobre o negócio. Ana engoliu aquele incômodo e escondeu a caixinha com os sapatinhos na bolsinha dela. Mas tinha algo estranho no ar.
Nos últimos tempos, Justin estava diferente. Mais distante, mais frio. Ele passava horas trancado no escritório, falando baixo no telefone. Chegava tarde em casa cheirando a um perfume que não era o dela. Quando ela perguntava, ele simplesmente dispensava. Networking, querida, é um negócio sujo. Ela tentava se convencer de que era só estresse por causa da gala, da empresa. Mas lá no fundo, ela sentia que tinha algo muito errado. Um bebê vai mudar tudo, ela pensava. Vai fazer ele lembrar do que realmente importa. Vai transformar essa casa em um lar de verdade. Tinha que dar certo, né? Tinha que. Na gala, os flashes das câmeras eram cegantes. Justin estava no elemento dele, tipo um rei segurando corte. O discurso que ele fez foi aquela mistura de charme e arrogância, agradecendo a equipe brilhante, com um sorriso ensaiado na direção dela. Minha linda esposa, minha âncora. Os aplausos foram ensurdecedores. Ana sorriu até a bochecha doer, desempenhando o papel perfeitamente. Mas aí aconteceu uma parada que deixou ela gelada. Quando estavam saindo, uma mulher saiu das sombras para cumprimentar Justin. Linda demais, num vestido vermelho sangue. Nome: Isabella Rossi. Ana conhecia ela como filha de um CEO rival no mundo tech. A mina se movia tipo uma pantera, confiante, perigosa. E os olhos dela estavam fixos no Justin com uma intensidade perturbadora. Discurso incrível, Justin. Isabella praticamente ronronou, ignorando Ana completamente. Você tá sacudindo essa cidade. Meu pai tá impressionado. Isabella, Justin respondeu, e o tom de voz dele era diferente. Mais quente do que tinha sido com Ana a noite toda. Seu pai é um dinossauro. Eu sou um meteoro. Isabella riu, aquela risada baixa e rouca. Ela tocou o braço dele, as unhas vermelhas contrastando com o punho branco da camisa. Um meteoro é exatamente o que essa cidade precisa. A gente devia conversar em breve. A troca durou segundos, mas deixou um frio no ar. No carro voltando para casa, o silêncio era pesado. Justin estava no celular, com aquele sorrisinho satisfeito no rosto. O momento perfeito tinha evaporado. O segredo dela pesava na bolsa tipo uma pedra. Você curtiu a noite? Ela perguntou, a voz pequena. Foi um triunfo, ele disse, sem levantar os olhos do telefone. A imprensa vai pirar. Nossas ações vão disparar na segunda. Ele nem perguntou se ela tinha curtido a noite. Ana olhou pela janela as luzes borradas da cidade, os sapatinhos minúsculos na bolsa de repente parecendo um sonho bobo e infantil. A gaiola dourada nunca tinha parecido tão fria. As semanas depois da gala foram tipo uma descida lenta pro inferno. Sabe? Aquele calorzinho que um dia existiu entre Ana e Justin tinha sumido completamente. Virou uma frieza educada e estéril. Ele era tipo um fantasma naquela cobertura, saindo antes dela acordar e voltando muito depois dela ter se recolhido pro quarto silencioso. As desculpas eram sempre as mesmas. Reuniões tarde da noite, jantares com investidores, sessões de programação que não podiam ser interrompidas. E o perfume da Isabella Rossi, aquela mistura enjoativa e cara de jasmim com alguma coisa almiscarada, virou uma presença constante nas jaquetas dele. Ana achava quando levava as roupas para a lavanderia, e cada vez sentia um nó de gelo no estômago. Quando ela tentava tocar no assunto, ele usava a arma mais poderosa dele, o gaslighting. Querida, você tá sendo paranoica, ele dizia, com aquele tom de diversão exasperada. Eu tava numa reunião com uma dúzia de pessoas. Você tá se sentindo bem? Talvez o estresse esteja te afetando. Ele fazia ela se sentir pequena, irracional. Ele era Justin Croft, o visionário da tecnologia. Ela era só a esposa artística e quietinha. O que ela sabia do mundo dele, né? A gravidez, que antes era uma alegria secreta, virou fonte de terror. O enjoo matinal era implacável. O cansaço era constante. Ela queria contar para ele, dividir aquele peso. Mas o momento certo nunca chegava. Como ela podia anunciar essa notícia que mudaria tudo para um homem que mal olhava para ela, que tratava ela tipo móvel na vida perfeitamente projetada dele? Numa terça de tarde chuvosa, ela achou a confirmação que estava temendo. Um extrato de cartão de crédito largado de qualquer jeito na mesa de mogno dele. Entre os gastos de jantares de $5.000 e um fim de semana fretado em St. Bart's, tinha uma coisa que fez o sangue dela gelar. Uma transação de $25.000 numa joalheria boutique da Madison Avenue. Cartier. Não era aniversário dela. Não era aniversário de casamento deles. Com as mãos tremendo, ela entrou na conta das redes sociais que eles compartilhavam, aquela que o time de RP dele gerenciava. Mas ela tinha senha também. Foi direto pro perfil da Isabella Rossi.
E lá estava. Uma foto postada 2 dias antes. Isabela num iate, o pôr do sol atrás dela. No pulso dela, uma pulseira reluzente cravejada de diamantes. Uma pulseira Cartier Love. A legenda dizia: alguns meteoros trazem os presentes mais lindos para novos começos. O ar saiu dos pulmões da Ana. Não era paranoia. Era real. O homem com quem ela tinha casado, o homem cujo filho ela estava carregando, estava construindo uma vida completamente separada. Uma vida onde ela não tinha lugar nenhum. Naquela noite, ela decidiu que não podia mais viver naquele silêncio. Tinha que confrontar ele. Cozinhou a comida favorita dele, cordeiro assado com alecrim, esperando que uma sombra da vida antiga deles pudesse suavizar o golpe. Arrumou a mesa na sala de jantar formal, aquela que eles quase nunca usavam, com a porcelana boa e as taças de cristal. Justin chegou em casa pouco antes das 10. Entrou na sala de jantar afrouxando a gravata, a expressão irritada. "O que é isso tudo?" ele perguntou, gesticulando pro setup elaborado. "Eu te falei que ia jantar com o board hoje à noite." "Você não falou," ela respondeu, a voz tremendo levemente. "Você não falou comigo o dia inteiro, Justin." Ele soltou um suspiro longo e impaciente. "Ana, eu não tenho tempo para esses joguinhos. Meus dias são agendados minuto a minuto. Você não pode esperar que eu lembre de dar satisfação sobre jantar." A crueldade casual das palavras dele quebrou algo dentro dela. "Isso não é um jogo. Isso é nosso casamento. Eu achei o extrato do cartão de crédito, Justin. A pulseira para Isabela." Ele nem teve a decência de parecer culpado. Simplesmente encarou ela, os olhos frios e calculistas. Tomou um gole de água, colocando o copo de volta com um clique suave e deliberado. "Isabela é um ativo de negócios," ele declarou, como se estivesse explicando um algoritmo complexo para uma criança. "O pai dela, Lorenzo Rossi, é um guardião dessa indústria. Uma aliança com ele através da filha garante o próximo estágio de crescimento da minha empresa. É uma jogada estratégica." "Uma jogada estratégica," ela repetiu, a voz subindo de descrença. "Você comprou uma pulseira de $25.000 para outra mulher e chama isso de jogada estratégica. Você tá se ouvindo?" "Eu te ouço sendo emocional e ingênua," ele retrucou, a voz ficando afiada. "Esse é o mundo onde eu opero. É um mundo que você nunca precisou entender graças a mim. Eu te dou essa vida, esse apartamento, as roupas que você veste. O mínimo que você pode fazer é não questionar meus métodos." "Eu sou sua esposa," ela gritou, as palavras rasgando a garganta dela. "Não uma funcionária, não uma linha de orçamento no seu plano de negócios." "E que contribuição você faz?" ele zombou, a máscara de civilidade finalmente caindo para revelar o desprezo feio por baixo. "Você pinta suas telinhas que ninguém vê e frequenta almoços com outras esposas ricas e entediadas. Não me dá lição sobre valor, Ana. Você não faz ideia do que é preciso para construir o que eu construí." Cada palavra era um golpe físico. Ele via ela como uma parasita, um objeto decorativo que ele tinha adquirido. O amor que ela achava que eles tinham era só uma transação cujos termos ela não tinha entendido. A luta saiu dela, substituída por uma dor oca. Ela afundou numa cadeira, a mão instintivamente indo pro estômago, para aquela vida minúscula e secreta que ela estava protegendo. Ela tinha que contar agora. Era a última carta que ela tinha para jogar. Talvez, só talvez, a realidade de se tornar pai chocasse ele de volta pro homem que ela achava que tinha casado. "Justin," ela começou, a voz mal passando de um sussurro. "Tem outra coisa. Algo que você precisa saber." "Não consigo imaginar o que," ele disse, virando para sair da sala. "Eu tenho um voo cedinho para Zurique amanhã. Com a Isabela. Vamos encontrar banqueiros suíços." "Eu tô grávida," ela disse. As palavras caíram no espaço vasto e frio entre eles. Ele parou. Ficou perfeitamente imóvel, de costas para ela. Ela prendeu a respiração, rezando. Viu os ombros dele tensionarem. Aí ele virou devagar. Mas a expressão no rosto dele não era choque, nem alegria, nem preocupação. Era fúria pura e cristalina. "Peraí. Respira fundo comigo aqui porque o que vem agora é de partir o coração." O silêncio naquela sala era absoluto. Só dava para ouvir a chuva começando a bater nas janelas panorâmicas. O rosto do Justin, aquela máscara de fúria fria, era aterrorizante. O amor que um dia ela viu nos olhos dele tinha sido substituído por algo calculista e transacional, tipo se ele estivesse analisando uma proposta hostil de aquisição. "Grávida." Ele repetiu a palavra pingando veneno. Ele caminhou devagar de volta para a mesa,
os movimentos deliberados e predatórios. Você tá me falando isso agora? Eu tava esperando o momento certo, Ana gaguejou, encolhendo na cadeira. O momento certo. Ele soltou uma risada curta e brutal. Você quer dizer o momento mais manipulador? No instante que você me sente escorregando, você usa o truque mais velho do livro. Um bebê. Uma coleira. Uma âncora patética e desesperada para manter seu ticket de refeição de ir embora. Lágrimas encheram os olhos da Ana. Não, Justin, não é assim. Esse é nosso bebê. Eu achei que você ficaria feliz. Feliz. Ele se inclinou para frente, colocando as mãos espalmadas na mesa de mogno polida, a voz caindo para um sussurro ameaçador. Deixa eu ser perfeitamente claro, Ana. Um bebê não se encaixa no meu plano de 5 anos. Não se encaixa na marca que a gente está construindo. Um bebê é uma complicação, uma distração que eu não preciso nem quero. As palavras dele eram tipo cacos de gelo no coração dela. Isso não era só uma rejeição. Era uma erradicação total. Ele estava apagando o futuro deles, o filho deles, como se fosse uma linha de código mal escrita. Como? Como você pode falar isso? Ela soluçou, a mão protegendo o abdômen. Justin se endireitou, os olhos varrendo ela com total desdém. Um novo pensamento horrível pareceu surgir nele, um sorriso cruel torcendo os lábios. Na verdade, ele disse devagar, o timing é um pouco conveniente demais, não é? Minha distância, como você chama, já vem acontecendo há meses. Como eu posso ter certeza que é meu? A acusação ficou suspensa no ar, tão nojenta, tão monstruosa que Ana sentiu o mundo inclinar no eixo. Ela encarou ele, sem palavras. O homem que ela tinha amado, o homem com quem tinha construído uma vida, estava acusando ela de infidelidade para negar o próprio filho. Era traição definitiva, uma faca torcida numa ferida que ele mesmo tinha criado. Cai fora, ele disse, a voz plana e vazia de toda emoção. O quê? Ela sussurrou, incapaz de processar as palavras. Você me ouviu. Cai fora. Faz uma mala. Eu quero você fora daqui. Agora. Justin, não. Tá chovendo horrores. Eu não tenho pra onde ir, tô grávida do seu filho. Ela implorou, levantando com as pernas tremendo. Isso não é mais problema meu, ele disse, virando as costas e pegando o celular. Começou a digitar na tela. O porteiro vai ter instruções para não te deixar voltar. As fechaduras vão ser trocadas de manhã. Os fundos da nossa conta conjunta vão ser congelados. Você não é mais Anna Croft. Você é um problema que eu tô resolvendo. Ele estava desmontando a vida dela com alguns toques numa tela. O pânico rugiu, um medo primitivo tomando conta dela. Ela correu pro quarto, abrindo gavetas, a mente um borrão caótico. O que levar? Passaporte, alguns itens sentimentais. A vida toda dela naquele apartamento parecia alienígena, como se pertencesse a outra pessoa. Agarrou uma mochila pequena e jogou umas roupas dentro, as mãos tremendo tão violentamente que ela mal conseguia fechar o zíper. Viu a caixinha de veludo com os sapatinhos de bebê na mesinha de cabeceira. Com uma nova onda de lágrimas, enfiou lá no fundo da bolsa. Quando saiu, Justin estava parado na porta, segurando ela aberta, com uma expressão de profunda impaciência. No elevador, um segurança carrancudo do destacamento pessoal dele, um cara chamado Marcos, estava esperando. Ele não encontrou os olhos dela. Justin, por favor, ela implorou uma última vez, a voz quebrando. Não faz isso. Ele não respondeu. Simplesmente gesticulou para ela sair, a expressão implacável como um penhasco de granito. Quando ela passou por ele, ele falou uma última sentença cortante. Você devia ter conhecido seu lugar, Ana. Você era um acessório bonito. Nada mais. As portas do elevador deslizaram fechando, selando ela da vida que conhecia. Marcos escoltou ela até o lobby num silêncio sufocante. O porteiro, que normalmente cumprimentava ela com um sorriso caloroso, agora olhava pro chão, a imagem da neutralidade profissional. Ele entregou para ela um único guarda-chuva preto simples, um último gesto insultuoso de rompimento. As portas de vidro pesadas se abriram, e uma rajada de vento e chuva bateu nela com força física. As luzes da cidade, que um dia eram símbolo da vida de conto de fadas dela, agora eram uma aquarela borrada e zombeteira. Ela ficou parada na calçada da Park Avenue, grávida, abandonada, com uma mochila pequena e um guarda-chuva barato como suas únicas posses. O som de um carro parando no meio-fio chamou a atenção dela. Era a limusine do Justin, mas não era para ela. A porta de trás abriu, e Isabela Rossi saiu, protegida pelo guarda-chuva muito maior do porteiro.
Ela lançou para Ana um sorriso breve e triunfante antes de desaparecer no prédio, na vida que um dia foi dela. Ana ficou lá parada, congelada, enquanto a chuva encharcava os sapatos finos dela. Não tinha dinheiro, não tinha telefone. Justin tinha insistido num plano compartilhado linkado na conta dele, que com certeza já estava desconectado, e ninguém para ligar. Os amigos dela tinham sido sistematicamente afastados da vida dela por ele. Ela estava absoluta e aterrorizantemente sozinha. Começou a andar sem destino em mente, só uma necessidade desesperada de se afastar daquela torre reluzente onde a vida dela tinha acabado de ser destruída. A chuva se misturava com as lágrimas, o corpo sacudindo de soluços. No coração de uma das cidades mais ricas do mundo, ela estava desamparada. Invisível. Um fantasma assombrando as ruas que um dia chamou de lar. Saca só como a vida dá voltas. A cidade era um labirinto hostil. A chuva implacável grudava o vestido de seda verde esmeralda da Ana na pele. O tecido fino agora era uma mortalha fria e pesada. Os olhares curiosos, piedosos ou simplesmente indiferentes de estranhos embaixo de marquises e dentro de táxis pareciam agulhas minúsculas contra os nervos expostos dela. Cada passo era um esforço, a mochila ficando mais pesada, uma coleção patética dos restos de uma vida despedaçada. Ela andou pelo que pareceram horas, a adrenalina e o choque dando lugar a um cansaço que chegava aos ossos. Os pés doíam. Os sapatos da moda, mas totalmente impráticos que Justin tinha comprado, agora eram instrumentos de tortura. Ela se viu numa parte menos glamourosa da cidade. As fachadas de vidro imponentes de Midtown deram lugar aos tijolos e brownstones de um bairro mais silencioso. Finalmente afundou num banco molhado de um pequeno parque deserto, se encolhendo sob a proteção miserável de um carvalho grande. A realidade da situação dela bateu com o peso de um golpe físico. Ela estava grávida. Não tinha dinheiro, não tinha casa. O homem com quem ela jurou amar, honrar e estimar não só tinha jogado ela fora, como também tinha marcado ela de mentirosa e o filho dela de legítimo. Uma onda de náusea, afiada e ácida, passou por ela. O enjoo matinal familiar, agora amplificado pelo estresse e desespero. Para quem ela podia recorrer? As amigas da faculdade? Ela não falava com elas há mais de um ano. O que diria? Oi, lembra de mim? Meu marido milionário acabou de me expulsar e eu preciso de um lugar para dormir. A vergonha era paralisante. Aí uma memória surgiu, fraca e distante. Uma lembrança de uma vida diferente. Uma vida mais quieta, antes do brilho e glamour do Justin Croft. Uma vida numa casa grande e cheia de livros no interior tranquilo de Connecticut. Uma vida com um pai que falava pouco, mas via tudo. Arthur Kensington. Ana sempre manteve a vida familiar intensamente privada. O pai dela não era um homem chamativo. Não aparecia em capas de revista nem dava entrevistas bombásticas. Ele era dinheiro velho. Tão velho e tão profundamente enraizado que tinha se tornado invisível pro mundo barulhento dos novos titãs do dinheiro tipo Justin. Arthur comandava o Kensington Group, um conglomerado global privado de logística e materiais. Justin, na arrogância dele, tinha ouvido o nome e dispensado. Logística. Parada de velho. Chato. O futuro tá nos dados. Ele tinha zombado uma vez depois de um jantar formal breve com o pai dela. Justin tinha visto um senhor mais velho, quieto, de tweed, e tinha subestimado ele de forma grosseira e fatal. Ana e o pai eram próximos, mas ele nunca tinha provado o Justin. Tinha sido educado, impecavelmente educado, mas ela tinha visto a reserva nos olhos dele. Um homem que constrói coisas para durar não precisa gritar sobre isso, Mia. Ele tinha dito uma vez, o jeito gentil dele de avisar. No estado cego de amor dela, ela tinha descartado como cautela geracional. Ela nunca tinha pedido nada pro pai. Queria fazer a própria vida, não ser definida pelo nome Kensington. Mas agora ela não tinha nada. Engolindo o orgulho, que parecia engolir vidro quebrado, ela sabia que ele era a única esperança. Vasculhou a bolsa, a mão ainda tremendo. Justin tinha cortado o telefone dela, mas o orelhão pequeno e surrado na esquina do parque parecia uma relíquia de outra era. Um milagre. Ela não tinha moedas. Um soluço de frustração escapou dos lábios dela. Senhora, você tá bem? Uma jovem, estudante pela aparência, com um rosto gentil e um moletom grande da NY, estava segurando um copo de papel fumegante. Você parece que tá tendo uma noite muito ruim. Isso aqui é chá quente. Ana olhou para cima, o rosto manchado de chuva e lágrimas. O simples ato de bondade de uma estranha era tão avassalador que ela mal conseguia falar. Obrigada, ela engasgou. Eu preciso fazer uma ligação. É uma emergência. Não tenho troco. A estudante não hesitou.
Enfiou a mão no bolso e produziu um punhado de moedas. Toma, pega todas. Espero que as coisas melhorem. Ela deu um sorrisinho encorajador e saiu apressada. Com os dedos tremendo, Ana colocou as moedas e discou o número que sabia de cor. O número do escritório particular do pai, uma linha que passava por cima de secretárias e assistentes. Uma linha que ele sempre atendia. Tocou 2 vezes. Arthur Kensington. A voz era exatamente como ela lembrava. Calma, firme. Uma rocha na tempestade da vida dela. Pai. A palavra saiu como um sussurro quebrado e desesperado. A mudança na voz dele foi imediata. O empresário calmo sumiu, substituído instantaneamente por um pai que ouviu o terror na voz da filha. Mia, o que foi? Onde você tá? Tô na cidade. Ela soluçou, a história saindo num turbilhão de palavras incoerentes e cheias de dor. Jas, a Gala, tem outra mulher. Ele me expulsou. Pai, tô grávida. Ele disse que não é dele. Me jogou fora na chuva. Ela não precisou dizer mais. Teve um momento de silêncio profundo e pesado do outro lado da linha. Não era um silêncio de choque ou confusão. Era o silêncio de uma máquina gigantesca ligando, de uma pressão imensa se acumulando atrás de uma barragem. Quando ele falou de novo, a voz era terrivelmente calma, mas tinha um núcleo de aço que ela não ouvia desde quando a mãe dela faleceu. Mia, me escuta com muita atenção. Para de falar. Só respira. Preciso que você me diga exatamente onde está. Uma esquina, um ponto de referência, qualquer coisa. Ela olhou ao redor, a visão turva. Tô num parquinho pequeno. Acho que a placa diz Battle Street, no West Village. Battle Street. Ótimo. Não sai desse lugar. Entendeu? Não fala com ninguém. Não vai pra lugar nenhum. Um carro vai estar aí em 15 minutos. O nome do motorista é Charles. Você conhece ele desde pequena. Ele vai te levar pra residência da cidade. Eu tô saindo agora. Vou te encontrar lá. Pai. Ela começou. A gente conversa quando eu te ver, Mia. Ele disse, a voz firme mas gentil. Agora, você é minha única prioridade. A ajuda tá a caminho. Só aguenta firme. A linha ficou muda. Ana encostou a cabeça no metal frio e molhado da cabine telefônica, o fone ainda agarrado na mão. Pela primeira vez naquela noite, uma chama minúscula e frágil de esperança acendeu na escuridão fria do coração dela. A tempestade ainda rugia ao redor, mas ela não estava mais sozinha. Um abrigo estava chegando. O que ela não percebeu foi que o pai dela não estava só vindo salvá-la da tempestade. Ele estava prestes a se tornar um furacão. Olha só o que aconteceu depois. O trajeto de Greenwich, Connecticut até Manhattan normalmente levava 1 hora pro Arthur Kensington. Naquela noite, o motorista dele, Charles, fez em 45 minutos. Arthur sentou no banco de trás do Maybach discreto mas fortemente blindado, sem falar, sem olhar pro borrão de luzes lá fora. Ele estava olhando uma única foto no celular, uma imagem da Ana pequenininha, uns 5 anos, rindo enquanto sentava nos ombros dele. Arthur Kensington era um homem que se movia pelo mundo tipo um fantasma. O poder dele não estava nos prédios que levavam o nome dele, porque não existiam. Estava na infraestrutura invisível que segurava o mundo moderno de pé. A empresa dele, o Kensington Group, não criava apps chamativos. Ela era dona das minas que produziam os metais raros para os smartphones. Não construía carros elétricos. Controlava as rotas de navegação globais que transportavam as baterias de íon de lítio. Não financiava as startups de tecnologia. Segurava a dívida dos bancos internacionais que faziam isso. Ele era a fundação, a base sobre a qual homens tipo Justin Croft construíam suas torres frágeis e reluzentes. E Justin tinha acabado de tentar dinamitar a fundação dele. A calma que Ana tinha ouvido no telefone era real, mas era calma no olho de um furacão. Por dentro, uma raiva fria e precisa estava crescendo. Não era a raiva quente e bagunçada de um cara tipo Justin. Era a fúria focada de um estrategista mestre que acabou de ter a única coisa que ele realmente valorizava ameaçada, a filha e o neto ainda não nascido. Justin Croft não tinha só jogado Ana fora. Tinha negado a própria linhagem sanguínea. E ao fazer isso, tinha cometido uma ofensa que no mundo do Arthur era imperdoável. Quando chegou no apartamento palaciano pré-guerra na Fifth Avenue, uma residência que a família dele era dona há um século e mantinha para as estadias quietas na cidade, Ana já estava lá. Ela estava enrolada num cobertor grosso de cachemira, tomando um caldo quente preparado pela governanta que morava lá. Parecia pequena, despedaçada, mas segura. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos frias dela nas dele. Ele não vai te tocar de novo, Arthur disse.
Não era uma promessa. Era um fato. Ele não vai falar seu nome de novo. Ele vai deixar de ser um fator na sua vida. Eu vou resolver isso. Depois de garantir que Ana estava instalada e sob os cuidados da governanta e de um médico que ele tinha chamado, Arthur foi pro escritório dele. Era uma sala com painéis de madeira escura, forrada com milhares de livros, não para aparecer, mas porque ele tinha lido todos eles. Sentou atrás da mesa grande e organizada. Não teve gritaria, não teve quebra-quebra. O leão não precisava rugir para ser ouvido. Ele simplesmente pegou o telefone. A primeira ligação foi para um cara chamado Elias Vance em Genebra, o chefe discreto de uma das empresas de gestão de patrimônio privado mais poderosas do mundo. Elias, Arthur disse, a voz calma. É Arthur Kensington. Arthur, é meio da noite aqui, mas para você tô sempre acordado. O que posso fazer? Ana e o pai eram próximos, mas ele nunca tinha provado o Justin. Tinha sido educado, impecavelmente educado, mas ela tinha visto a reserva nos olhos dele. Um homem que constrói coisas para durar não precisa gritar sobre isso, Mia. Ele tinha dito uma vez, o jeito gentil dele de avisar. No estado cego de amor dela, ela tinha descartado como cautela geracional. Ela nunca tinha pedido nada pro pai. Queria fazer a própria vida, não ser definida pelo nome Kensington. Mas agora ela não tinha nada. Engolindo o orgulho, que parecia engolir vidro quebrado, ela sabia que ele era a única esperança. Vasculhou a bolsa, a mão ainda tremendo. Justin tinha cortado o telefone dela, mas o orelhão pequeno e surrado na esquina do parque parecia uma relíquia de outra era. Um milagre. Ela não tinha moedas. Um soluço de frustração escapou dos lábios dela. Senhora, você tá bem? Uma jovem, estudante pela aparência, com um rosto gentil e um moletom grande da NY, estava segurando um copo de papel fumegante. Você parece que tá tendo uma noite muito ruim. Isso aqui é chá quente. Ana olhou para cima, o rosto manchado de chuva e lágrimas. O simples ato de bondade de uma estranha era tão avassalador que ela mal conseguia falar. Obrigada, ela engasgou. Eu preciso fazer uma ligação. É uma emergência. Não tenho troco. A estudante não hesitou. Enfiou a mão no bolso e produziu um punhado de moedas. Toma, pega todas. Espero que as coisas melhorem. Ela deu um sorrisinho encorajador e saiu apressada. Com os dedos tremendo, Ana colocou as moedas e discou o número que sabia de cor. O número do escritório particular do pai, uma linha que passava por cima de secretárias e assistentes. Uma linha que ele sempre atendia. Tocou 2 vezes. Arthur Kensington. A voz era exatamente como ela lembrava. Calma, firme. Uma rocha na tempestade da vida dela. Pai. A palavra saiu como um sussurro quebrado e desesperado. A mudança na voz dele foi imediata. O empresário calmo sumiu, substituído instantaneamente por um pai que ouviu o terror na voz da filha. Mia, o que foi? Onde você tá? Tô na cidade. Ela soluçou, a história saindo num turbilhão de palavras incoerentes e cheias de dor. Jas, a Gala, tem outra mulher. Ele me expulsou. Pai, tô grávida. Ele disse que não é dele. Me jogou fora na chuva. Ela não precisou dizer mais. Teve um momento de silêncio profundo e pesado do outro lado da linha. Não era um silêncio de choque ou confusão. Era o silêncio de uma máquina gigantesca ligando, de uma pressão imensa se acumulando atrás de uma barragem. Quando ele falou de novo, a voz era terrivelmente calma, mas tinha um núcleo de aço que ela não ouvia desde quando a mãe dela faleceu. Mia, me escuta com muita atenção. Para de falar. Só respira. Preciso que você me diga exatamente onde está. Uma esquina, um ponto de referência, qualquer coisa. Ela olhou ao redor, a visão turva. Tô num parquinho pequeno. Acho que a placa diz Battle Street, no West Village. Battle Street. Ótimo. Não sai desse lugar. Entendeu? Não fala com ninguém. Não vai pra lugar nenhum. Um carro vai estar aí em 15 minutos. O nome do motorista é Charles. Você conhece ele desde pequena. Ele vai te levar pra residência da cidade. Eu tô saindo agora. Vou te encontrar lá. Pai. Ela começou. A gente conversa quando eu te ver, Mia. Ele disse, a voz firme mas gentil. Agora, você é minha única prioridade. A ajuda tá a caminho. Só aguenta firme. A linha ficou muda. Ana encostou a cabeça no metal frio e molhado da cabine telefônica, o fone ainda agarrado na mão. Pela primeira vez naquela noite, uma chama minúscula e frágil de esperança acendeu na escuridão fria do coração dela. A tempestade ainda rugia ao redor, mas ela não estava mais sozinha.
Um abrigo estava chegando. O que ela não percebeu foi que o pai dela não estava só vindo salvá-la da tempestade. Ele estava prestes a se tornar um furacão. Olha só o que aconteceu depois. O trajeto de Greenwich, Connecticut até Manhattan normalmente levava 1 hora pro Arthur Kensington. Naquela noite, o motorista dele, Charles, fez em 45 minutos. Arthur sentou no banco de trás do Maybach discreto mas fortemente blindado, sem falar, sem olhar pro borrão de luzes lá fora. Ele estava olhando uma única foto no celular, uma imagem da Anna pequenininha, uns 5 anos, rindo enquanto sentava nos ombros dele. Arthur Kensington era um homem que se movia pelo mundo tipo um fantasma. O poder dele não estava nos prédios que levavam o nome dele, porque não existiam. Estava na infraestrutura invisível que segurava o mundo moderno de pé. A empresa dele, o Kensington Group, não criava apps chamativos. Ela era dona das minas que produziam os metais raros para os smartphones. Não construía carros elétricos. Controlava as rotas de navegação globais que transportavam as baterias de íon de lítio. Não financiava as startups de tecnologia. Segurava a dívida dos bancos internacionais que faziam isso. Ele era a fundação, a base sobre a qual homens tipo Justin Croft construíam suas torres frágeis e reluzentes. E Justin tinha acabado de tentar dinamitar a fundação dele. A calma que Anna tinha ouvido no telefone era real, mas era calma no olho de um furacão. Por dentro, uma raiva fria e precisa estava crescendo. Não era a raiva quente e bagunçada de um cara tipo Justin. Era a fúria focada de um estrategista mestre que acabou de ter a única coisa que ele realmente valorizava ameaçada, a filha e o neto ainda não nascido. Justin Croft não tinha só jogado Anna fora. Tinha negado a própria linhagem sanguínea. E ao fazer isso, tinha cometido uma ofensa que no mundo do Arthur era imperdoável. Quando chegou no apartamento palaciano pré-guerra na Fifth Avenue, uma residência que a família dele era dona há um século e mantinha para as estadias quietas na cidade, Anna já estava lá. Ela estava enrolada num cobertor grosso de cachemira, tomando um caldo quente preparado pela governanta que morava lá. Parecia pequena, despedaçada, mas segura. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos frias dela nas dele. Ele não vai te tocar de novo, Arthur disse. Não era uma promessa. Era um fato. Ele não vai falar seu nome de novo. Ele vai deixar de ser um fator na sua vida. Eu vou resolver isso. Depois de garantir que Anna estava instalada e sob os cuidados da governanta e de um médico que ele tinha chamado, Arthur foi pro escritório dele. Era uma sala com painéis de madeira escura, forrada com milhares de livros, não para aparecer, mas porque ele tinha lido todos eles. Sentou atrás da mesa grande e organizada. Não teve gritaria, não teve quebra-quebra. O leão não precisava rugir para ser ouvido. Ele simplesmente pegou o telefone. A primeira ligação foi para um cara chamado Elias Vance em Genebra, o chefe discreto de uma das empresas de gestão de patrimônio privado mais poderosas do mundo. Elias, Arthur disse, a voz calma. É Arthur Kensington. Arthur, é meio da noite aqui, mas para você tô sempre acordado. O que posso fazer? Preciso que você inicie uma posição short agressiva completa na Croft Innovations, símbolo CI. Use a totalidade do fundo discricionário K7. E preciso que você aconselhe discretamente nossos parceiros, especificamente Takahashi San e o Sheikh, que estamos nos desfazendo de tudo e qualquer coisa associada com Justin Croft. Avise que nossa análise interna mostra uma falha catastrófica na liderança e uma podridão fundamental no núcleo ético da empresa. O risco é inaceitável. Teve uma pausa do outro lado. O fundo K7 era um instrumento de bilhões de dólares de guerra financeira usado só nas circunstâncias mais extremas. Entendido, Arthur. Tem uma timeline. Nascer do sol horário de Nova York. Quero que os mercados abram pro cheiro de sangue na água. A segunda ligação foi para uma mulher chamada Lena Petrova em Londres, a CEO formidável de uma rede de logística global que era subsidiária do Kensington Group. Lena, tenho uma tarefa prioritária. Preciso de uma interrupção completa da cadeia de suprimentos para uma empresa chamada Croft Innovations. Quero que os fornecedores de componentes em Taiwan e Coreia do Sul de repente encontrem obstáculos logísticos paralisantes. Quero que os containers de transporte sejam sujeitos a inspeções alfandegárias imprevistas em cada porto de Xangai a Los Angeles. Quero que os contratos de servidor em nuvem com nossos parceiros de Data Farm na Irlanda sejam revisados para rescisão imediata por violações de acordos de nível de serviço. Sangra ele até secar. Torna impossível para ele construir ou enviar o produto. Considere feito, Arthur, Lena respondeu, a voz nítida. Ele vai estar numa ilha ao meio-dia de amanhã.
A terceira ligação foi para um homem bem mais perto de casa, Marcus Thorne, o chefe do conglomerado bancário poderoso que segurava os empréstimos comerciais primários da Croft Innovations. Thorne devia a carreira e a solvência do banco durante a crise de 2008 a um resgate silencioso e não divulgado do Arthur Kensington. Marcus, tô chamando um favor. Marcus Thorne não hesitou. Manda. Justin Croft. Croft Innovations. Quero que você chame as linhas de crédito dele. Todas elas. Cite violação da cláusula de moralidade nos convênios de empréstimo. Tenho certeza que seus advogados vão achar uma. Falha em manter uma vida pessoal estável refletindo julgamento sólido, talvez. Quero o acesso dele a capital completamente cortado. Arthur, isso vai falir ele. Eu sei. Arthur disse, a voz plana. A ligação final foi para um cara chamado David Shen, o advogado pessoal e solucionador de problemas dele. David, tenho um assunto pessoal. Preciso que você inicie procedimentos de divórcio em nome da minha filha, Anna Kensington. Não Croft. Kensington. Os motivos vão ser crueldade extrema e adultério. Quero você sendo implacável. A gente não vai negociar. A gente vai desmantelar. E preciso que você vaze uma história, não para os tabloides, mas para um jornal financeiro respeitável. Uma história sobre o comportamento volátil, errático e profundamente instável do CEO da Croft Innovations. Enquadra como um conto de advertência para os investidores sobre fundadores com egos incontroláveis. Use uma fonte anônima, um membro do conselho preocupado. Torna ele radioativo. Quando desligou o telefone, as primeiras pinceladas de aurora estavam surgindo sobre a cidade. Tinha levado menos de uma hora. 4 ligações. Ele não tinha levantado a voz. Tinha simplesmente puxado 4 fios da tapeçaria da economia global. Mas ele sabia que ao puxar esses fios específicos, o mundo inteiro do Justin Croft estava prestes a desmoronar. O leão tinha despertado, e a caçada tinha começado. Agora, vem a parte que é quase poética de tão perfeita. Justin Croft acordou na manhã seguinte se sentindo invencível. Anna tinha ido embora, um inconveniente menor rapidamente resolvido. Isabella tinha passado a noite, um símbolo quente e complacente da vida nova e melhorada dele. Ele se sentia poderoso, livre, pronto para conquistar a reunião com os banqueiros suíços. Entrou no escritório às 7 da manhã. A cidade se estendia embaixo dele para dominar. O primeiro sinal de que algo estava errado veio às 9h31, um minuto depois do mercado de ações abrir. O CFO dele, um cara perpetuamente nervoso chamado George, invadiu o escritório sem bater, o rosto pálido. Justin, você precisa ver isso, George gaguejou, apontando pro telão gigante na parede mostrando o ticker de ações deles. O símbolo CI estava acompanhado de uma seta vermelha brutal apontando para baixo. Tinha aberto com queda de 20%. No primeiro minuto de negociação. Que diabos é isso? Justin berrou. Tem algum press release ruim que eu não sei. Não, nada. É uma venda massiva. Parece coordenada. Alguém tá fazendo short em nós até o esquecimento. Antes do Justin processar isso, o telefone dele tocou. Era o chefe do fornecedor principal em Taiwan. Sr. Croft, o homem disse, a voz tensa. Temos um problema. Grande. Todos os nossos embarques para você, cada um deles, foram sinalizados para inspeção alfandegária nível 5. Os containers estão lacrados. Estão me dizendo que pode levar semanas, talvez meses. O sangue do Justin gelou. Isso é impossível. A gente tem status de prioridade. Não mais, aparentemente. E nosso fornecedor de matéria-prima acabou de cancelar nosso contrato. Citaram força maior. Não faz sentido nenhum. Quando desligou, um alerta apareceu na tela dele. Era um artigo do Wall Street Journal. A manchete dizia: rachaduras no Reino Croft. Fontes citam liderança errática, questionam estabilidade do CEO. O artigo era uma obra-prima de assassinato de reputação, citando insiders anônimos que se preocupavam com o temperamento volátil do Justin e decisões pessoais imprudentes, insinuando que a empresa era um castelo de cartas construído no ego de um homem. O telefone da empresa começou a tocar incessantemente. A fazenda de servidores na Irlanda estava terminando o contrato imediatamente. O maior parceiro de logística tinha acabado de declarar falência, congelando todo o inventário num buraco negro legal. Era uma cascata, uma avalanche de falhas catastróficas, tudo acontecendo de uma vez. Não era aleatório. Era uma demolição. Às 11 horas, a ligação que ele temia veio. Era Marcus Thorne do banco. A voz do Thorne era fria e formal.
De acordo com a seção 11B do seu acordo de crédito, estamos chamando seus empréstimos pendentes com efeito imediato. Temos motivos para acreditar que você representa um risco inaceitável para o banco. Risco inaceitável. Justin gritou no telefone. Vocês imploraram para eu pegar esse dinheiro há 1 ano. Somos seu investimento tech principal. As circunstâncias mudaram. Você tem 24 horas para apresentar um plano de pagamento ou iniciamos procedimentos de apreensão de bens. A linha ficou muda. Justin encarou o telefone na mão. Ele estava arruinado. Total, completamente arruinado. Em 3 horas, o império de bilhões de dólares dele tinha sido reduzido a entulho. Ele cambaleou para trás da mesa, a mente correndo. Quem podia fazer isso? Quem tinha esse tipo de poder? Os russos? Os chineses? Um rival corporativo. Ele pensou em Lorenzo Rossi, o pai da Isabela. Era algum tipo de jogada de poder para forçar uma fusão? Ligou para Isabela, a voz frenética. Isabela, sou eu. Minha empresa tá desmoronando. Isso é seu pai? É algum tipo de jogo distorcido para forçar uma fusão. A voz da Isabela do outro lado não era mais quente e sedutora. Era plana e desdenhosa. Meu pai? Justin, não seja ridículo. Ele não perderia tempo com uma empresa tão super endividada quanto a sua. Vimos suas finanças hoje de manhã. Você é um navio afundando. Isabela, do que você tá falando? Você tava na minha cama ontem à noite. Aquilo foi negócio, Justin, ela disse friamente. E você não é mais bom pro negócio. Tem um almoço. Tchau. Ele tava sozinho. Todo mundo tava abandonando ele. Ele andou pelo escritório tipo um animal enjaulado. A vista da cidade agora um testemunho zombeteiro de quão longe ele tinha para cair. Ele forçou o cérebro tentando achar a fonte, o epicentro da destruição dele. Quem ele contrariou? Quem ele irritou? E aí uma memória surgiu. Um jantar tranquilo. Um homem de jaqueta de tweed. O pai da Ana. Arthur Kensington. O cara chato de logística. Ele lembrou do olhar nos olhos do velho, uma inteligência analítica e quieta que ele tinha confundido com fraqueza. Lembrou da Ana mencionando de passagem que a empresa do pai move coisas. Ele nunca tinha se dado ao trabalho de perguntar mais. Nunca tinha sequer dado Google direito no nome do cara. Com uma sensação de horror nascente, Justin cambaleou até o computador e digitou Arthur Kensington, Kensington Group na barra de busca. Os resultados eram escassos. Nenhum perfil glamouroso, nenhuma entrevista, só relatórios financeiros densos e secos, menções em jornais obscuros de transporte marítimo, e listagens nos conselhos de consórcios globais que controlavam tudo, desde direitos minerais em mar profundo até comunicações por satélite. Ele não era só logística. Ele era logística. Era a mão invisível que movia a economia global. Justin caiu na cadeira, a verdade batendo nele tipo um golpe físico. Não era um rival. Não era um governo estrangeiro. Era o pai da Ana. O homem quieto e discreto que ele tinha descartado como uma relíquia irrelevante. Ele não tinha só expulsado a esposa artista e sem um tostão. Tinha declarado guerra a um rei oculto. Um rei que tinha acabado de apagar o reino dele do mapa com um punhado de ligações silenciosas. Ele pensou nas últimas palavras dele para ela. Você devia ter conhecido seu lugar. A ironia era esmagadora. Era ele quem nunca tinha entendido o lugar dele. Ele tinha sido uma criança barulhenta brincando com blocos na sombra de uma montanha. E tinha acabado de tentar insultar a própria montanha. 6 meses depois, o inverno de Nova York tinha dado lugar a uma primavera gentil. No solário banhado de sol da propriedade Kensington em Connecticut, Ana sentava numa poltrona confortável desenhando num bloco de carvão. A barriga de grávida era proeminente agora, um testemunho lindo e redondo da nova vida crescendo dentro dela. Ela não era mais a mulher frágil e assombrada que ficou tremendo na chuva. O rosto tinha uma radiância calma, os olhos uma sabedoria nova. A dor ainda estava lá, uma cicatriz no coração, mas não a definia mais. O nome Justin Croft agora era um fantasma, um conto de advertência sussurrado em Wall Street. A empresa dele tinha sido retalhada e vendida em pedaços para pagar os credores. Ele tinha perdido a cobertura, os carros, tudo. A última coisa que Ana tinha ouvido era que ele estava morando num apartamentinho no Queens, enfrentando uma montanha de processos pessoais de investidores. Ele tinha tentado entrar em contato uma vez, um e-mail incoerente e desesperado que o time de segurança do pai dela tinha interceptado. Era um apelo patético, não por perdão, mas para ela chamar o pai dela de volta. Ele ainda não entendia. Nunca foi sobre vingança. Foi sobre consequências. Arthur Kensington entrou no solário segurando 2 xícaras de chá de ervas.
Ele tinha envelhecido um pouco nos últimos meses, mas os olhos eram claros e firmes. Ele tinha passado o tempo não só desmontando a vida do Justin, mas cuidadosa e amorosamente ajudando Anna a reconstruir a dela. Como meus dois artistas favoritos estão se sentindo hoje? Ele perguntou, a voz suave, enquanto entregava uma xícara e colocava uma mão gentil na barriga dela. O pequenino tá praticando a rotina de dança irlandesa. Acho. Anna riu, um som genuíno e feliz. E eu tô bem, pai. De verdade. Eles sentaram em silêncio confortável por um momento, observando os pássaros num comedouro fora da janela. Eu nunca te agradeci direito, Anna disse baixinho, olhando pro pai. Pelo que você fez. Arthur colocou a xícara, a expressão séria. Mia, eu não fiz por mim. Não fiz por vingança. Fiz por você e por essa criança. Aquele homem, na arrogância dele, tentou fazer vocês dois desaparecerem. Tentou negar sua existência e a legitimidade do seu filho. Ele acreditou que o dinheiro dele dava o poder de apagar pessoas. Eu simplesmente removi o poder dele. Permanentemente. Ele nunca mais vai ter os recursos para machucar você ou qualquer outra pessoa. Isso não é vingança. É proteção. Anna acenou, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Dessa vez não era lágrima de tristeza, mas de gratidão. Ela finalmente entendia a natureza do poder do pai. Não era alto ou chamativo. Era quieto, imenso, e usado só para proteger o que ele amava. Era a diferença entre um rojão, que explode por um momento de glória, e o sol, que fornece calor e vida dia após dia. Algumas semanas depois, Anna deu à luz um menino saudável. Ela deu o nome de Arthur. Quando segurou o filho pela primeira vez, olhando para baixo pro rostinho minúsculo e perfeito, sentiu uma sensação profunda de paz. A tempestade tinha passado. Ela tinha sido quebrada, mas não destruída. Tinha emergido mais forte, com um entendimento mais claro do mundo e do lugar dela nele. A gaiola dourada tinha ido embora, e no lugar tinha um lar verdadeiro, preenchido não com o brilho frio da riqueza, mas com o calor incondicional do amor de uma família. Ela tinha encontrado o novo começo dela, não numa cobertura com vista para a cidade, mas no amor quieto e poderoso pela nova vida que segurava nos braços. E olha só como a vida dá voltas mesmo. 2 anos se passaram. Na quietude fértil do interior de Connecticut, a vida floresceu. O pequeno Arthur, que Anna carinhosamente chamava de Archie, cresceu de um bebê minúsculo e indefeso para um menininho curioso e cambaleante com os olhos gentis da mãe e uma risada que ecoava a gargalhada profunda do avô. O trauma do passado da Anna não tinha desaparecido, mas tinha recuado, transformando de uma ferida aberta numa cicatriz prateada e fraca, uma lembrança de uma batalha lutada e vencida. Anna não era mais só uma sobrevivente. Ela era uma criadora. Tinha canalizado as experiências, a dor e a redescoberta de si mesma na arte dela. Com o apoio silencioso do pai, abriu uma galeria independente pequena na cidade vizinha de Greenwich, um espaço dedicado a mostrar o trabalho de artistas emergentes e subrepresentados. Foi um sucesso não porque fez uma quantidade vasta de dinheiro, mas porque construiu uma comunidade. Ela tinha encontrado o propósito, não como um acessório de um homem poderoso, mas como uma facilitadora de beleza e uma defensora de outras vozes quietas. Ela era, pela primeira vez na vida adulta, completa e totalmente ela mesma. O mundo dela era pacífico, ordenado, e preenchido com um amor tão confiável quanto o nascer do sol. O glamour caótico e frágil da vida com Justin parecia uma história que ela tinha lido sobre outra pessoa. Numa terça-feira nítida de outubro, negócios a chamaram de volta para a cidade. Um dos jovens escultores mais promissores da galeria dela estava tendo uma peça instalada num lobby corporativo no centro de Manhattan, e Anna tinha prometido estar lá para supervisionar. Deixou Archie no cuidado amoroso do avô e pegou o trem da manhã, sentindo uma sensação de competência e calma que teria sido inimaginável 2 anos antes. A cidade não parecia mais um labirinto de memórias dolorosas. Era só um lugar de negócios, uma grade de ruas e avenidas que ela podia navegar com eficiência fria. Depois da instalação bem-sucedida, decidiu andar alguns quarteirões para pegar um café antes de voltar para a Grand Central. O ar de outono era revigorante, e o ritmo da cidade era uma batida familiar. Ela estava esperando num semáforo na Madison Avenue, checando um e-mail no celular quando uma voz do passado cortou o barulho do tráfego. Anna. A voz era mais fina, despojada da arrogância e comando característicos. Era hesitante, quase gananciosa. Ela olhou para cima, e o coração deu um único golpe duro. Era Justin Croft. O homem parado na frente dela era um fantasma, uma imitação pálida do titã que ela tinha conhecido.
O terno Tom Ford sob medida tinha ido embora, substituído por um terno mal ajustado de loja de departamento que parecia pendurado no corpo dele. O cabelo antigamente perfeito estava ralo. A mandíbula afiada tinha amolecido em algo flácido e cansado, e os olhos, que um dia brilhavam com ambição predatória, eram opacos e injetados de sangue. Ele parecia derrotado, não só financeiramente, mas espiritualmente. A energia vital e cruel que um dia o animou tinha ido embora, deixando para trás um casco vazio. Justin, ela disse, a voz firme. Ficou surpresa ao descobrir que não sentia medo, nenhuma onda de raiva. Só uma pena profunda e triste. É você mesmo, ele sussurrou, um olhar estranho e desesperado no rosto. Não acredito. Você tá incrível. Tô bem, Justin, ela respondeu educadamente. O sinal de pedestres piscou. Ela não tinha desejo de prolongar o encontro. Ana, espera, ele disse rapidamente, estendendo a mão mas sem tocar ela. Por favor. Eu só preciso que você saiba. Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu era um idiota. Um monstro. E eu pago por isso todo dia. A voz dele quebrou. Você pode. Será que pode pedir pro seu pai parar? Só isso. Eu perdi tudo. Minha empresa, minha reputação, meu dinheiro. Eu não tenho nada. Eu moro num apartamento com o tamanho de um armário. Tô encarando processos que vão me manter preso por anos. Por favor, Ana. Você é a única pessoa que pode fazer isso parar. Ana o estudou. Esse homem quebrado diante dela mal parecia o titã arrogante que a tinha jogado na chuva. Mas a lembrança daquela noite, o veneno nas palavras dele, a rejeição cruel do filho deles, ainda estava lá. Justin, ela disse calmamente, meu pai não tá fazendo nada contra você. Ele fez o que precisava fazer para me proteger. Ele removeu sua capacidade de machucar qualquer pessoa de novo. O que você tá enfrentando agora não é a vingança dele. São as consequências das suas próprias escolhas. Mas eu mudei, ele implorou. Eu entendo agora. Eu era cego, era estúpido. Você mudou porque foi forçado. Ela interrompeu gentilmente mas firmemente. Não por escolha. E isso não é a mesma coisa. Eu espero, genuinamente, que você ache paz, Justin. Mas aquilo não vai ser comigo ou através de mim. Ele abriu a boca para protestar, mas ela já tinha virado. Atravessou a rua, deixando ele parado ali na calçada. E pela primeira vez desde que o tinha visto, Ana percebeu que ela não sentiu nada além de uma tristeza distante por um estranho que tinha feito escolhas terríveis. Ela era livre. E assim termina a história de Anna Kensington e Justin Croft. Sabe, essa história é um lembrete poderoso de que a força verdadeira nem sempre é barulhenta. Não é medida em preços de ações ou prêmios chamativos. Às vezes é o amor quieto e inabalável de um pai. É a resiliência de uma mãe protegendo o filho ainda não nascido. Justin Croft cometeu o erro fatal de confundir riqueza com poder e arrogância com força. Ele aprendeu do jeito mais difícil que quando você tenta machucar alguém, você nunca sabe sob a proteção de quem essa pessoa tá. Ana saiu sem nada e descobriu que na verdade tinha tudo que realmente importava. Olha, se a história da Ana de resiliência e justiça ressoou com você, se você acredita que o caráter verdadeiro é revelado não na vitória, mas em como tratamos aqueles que percebemos como inferiores, então mostre seu apoio. Deixe aquele like maroto aí embaixo pra gente saber que essa história te tocou. Compartilha com alguém que precisa ouvir sobre o poder silencioso da família. E o mais importante, se inscreve no canal para mais histórias de karma, justiça e a força incrível do espírito humano. Seu apoio ajuda a gente a continuar trazendo essas histórias poderosas para a luz. Valeu mesmo por ter assistido até aqui. Até a próxima. Foguete.